Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aí para mais uma aula de geografia e aposto que você estava aí ansioso esperando na sua casa para você poder assistir essa aula maravilhosa, incrível, sensacional. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente aprende, na verdade, lá no 6º ano, mas aos poucos o nosso cérebro ele vai excluindo essas coisas da nossa cabeça. Então a gente precisa dar uma relembrada, porque isso pode aparecer aí no seu teste, pode aparecer aí na sua prova, e você obviamente tem que estar preparado para isso. Pessoal, nós falaremos então agora sobre movimentos da Terra. Sim, nós falaremos sobre os movimentos que o planeta Terra faz. Basicamente, pessoal, é um assunto muito simples, mas que leva consigo alguns detalhes bem importantes. Bom, os dois principais movimentos que o planeta Terra faz são os movimentos de rotação e translação. Começaremos então pelo sistema ou pelo movimento de rotação. Bom, quanto tempo o movimento de rotação ele demora para acontecer? Bom, antes disso a gente precisa entender o que é o movimento de rotação. Então, a gente sabe que o planeta Terra ele tem um eixo imaginário, certo? O movimento de rotação é o tempo que o planeta Terra demora para dar uma volta completa no seu próprio eixo. Ou seja, é como se você aí tivesse paradinho aqui e desse uma volta aí de 360 graus, tá? Então, quanto tempo o planeta Terra demora para fazer esse movimento? Então, ele demora exatas 24 horas. É por isso que o nosso dia tem 24 horas, porque o movimento de rotação, ele é o responsável, então, por definir os dias e as noites. Como a gente bem sabe, nós somos iluminados por uma estrela, que é o Sol, e o Sol ele pode iluminar, na verdade, uma parte de cada vez do planeta. Então vejam nesse esquema aqui, ó. O Sol ele está iluminando uma metade do planeta, enquanto a outra metade está escura. O movimento de rotação ele acontece exatamente para intercalar os momentos em que o Sol está iluminando determinadas partes do planeta. Então, significa que o movimento de rotação, que demora 24 horas, ele é o responsável, então, pelo amanhecer, pelo dia, né? Pelo entardecer, pela noite, pela madrugada. Então, esse período, né, que a luminosidade no planeta dura, ele corresponde, então, ao sistema de rotação. Bom, o segundo movimento, o segundo sistema ao qual a gente vai trabalhar é o movimento de translação. O movimento de translação, ele é um movimento que é feito em conjunto com o movimento de rotação. Então a Terra ela não para de fazer um movimento para que ela possa fazer outro. Se o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, o movimento de translação é o movimento que ela faz em torno daquele astro que a ilumina e que a cede calor, que é o Sol. Então, a Terra ela faz um movimento de rotação em torno do próprio eixo e um movimento de translação ao redor do Sol. Vejam, a Terra é um dos planetas do Sistema Solar. O Sistema Solar ele é composto por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? São os planetas que têm a sua órbita ao redor da mesma estrela, que nesse caso vem a ser o Sol. Nós somos o terceiro planeta do Sistema Solar e fazemos uma rotação em torno do nosso próprio eixo e uma translação em torno do Sol. A translação, pessoal, ela é, na verdade, um movimento elíptico. O que significa um movimento elíptico? As meninas e os meninos provavelmente conhecem um brinquedo chamado bambolê. O bambolê ele faz um movimento elíptico. Deem uma observada na órbita que a Terra faz ao redor do Sol. Nós vemos que em alguns momentos o planeta Terra está mais próximo do Sol, em alguns momentos ele está mais distante. Então significa que não é uma órbita homogênea, que nós estamos sempre na mesma distância entre o Sol e a Terra. Não, nós temos então um movimento elíptico, ora mais próximo
hora mais distante. Bom, se o movimento de rotação demora 24 horas, quanto tempo será que demora o movimento de translação? Vamos pensar. O movimento de translação, ele demora 1 ano para acontecer, ou 365 dias. Para ser mais específico, 365 dias e 6 horas. Se você pegar o movimento de rotação, ele não se faz exatamente em 24 horas. Ele tem ali alguns quebradinhos, alguns minutos quebrados, que somados ao final de um ano, totalizam 6 horas. Então, o que acontece com essas 6 horas? Elas são jogadas fora? Elas vão para o espaço? Não. A cada 4 anos, essas 6 horas somadas totalizam 24 horas. Então, naquele ano, é acrescido um dia. Pensa aí, qual é o mês do ano que tem menos dias do que o normal? O mês de fevereiro. Fevereiro vai até o dia 28. Então, a cada 4 anos, ocorre então o chamado ano bissexto, aonde eu somo essas 6 horas acumuladas durante o ano e crio um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. O sistema de translação, ele é responsável, além de toda essa dinâmica, ele é responsável pelas estações do ano. Nós aqui no Brasil, passamos por períodos em que as estações do ano ocorrem daqueles países que estão no hemisfério sul. No hemisfério norte, nós temos períodos de estações do ano diferentes. Por que isso acontece? Se a gente observar essa imagem, a gente vê que o eixo de inclinação da Terra, ele não é retinho, bonitinho, ele tem uma certa inclinação. Então, em determinadas épocas do ano, a parte sul do planeta recebe mais iluminação do que a parte norte e vice-versa. Sabendo disso, a gente tem então, por esse movimento de translação, os momentos em que cada estação do ano ocorre. Vamos então fazer aqui um comparativo das estações do hemisfério norte e do hemisfério sul. Vejam lá. Então aqui no Brasil, no dia 20/3, começa então o outono. Tá? Nessa mesma época, nos países do hemisfério norte, começa a primavera. No Brasil, no dia 20/6, se inicia o inverno, o que nos países do hemisfério norte começa o verão. Vejam, inclusive, que as férias de verão em escolas dos Estados Unidos ocorrem nesse período, no meio do ano. No Brasil, ocorre a primavera no dia 22/7, onde ocorre o outono nos países do hemisfério norte. E aqui no Brasil, nosso verão, ele começa no dia 21/12, onde começa o inverno nos países do norte. Um exemplo que eu acho bem interessante da gente destacar é o seguinte: quando você é criancinha, você assiste aqueles filmes de Natal, você vê o Papai Noel entrando pela chaminé lá nos Estados Unidos, você vê aquela neve, as crianças fazendo boneco de neve, e aqui um baita de um calor, o Papai Noel tendo que trabalhar no shopping, para poder ficar no ar-condicionado, senão ele não aguenta de tanto calor. Por que isso ocorre? Porque lá é inverno e aqui é verão. E isso se dá pela diferença das estações. Agora, por que será que essa diferença ocorre? Na verdade, dois aspectos levam então a essa diferença em relação às estações do ano e principalmente em relação às temperaturas. Elas são chamadas de solstício e equinócio. Vamos então prestar atenção aí no que é o solstício e no que é o equinócio. Bom, lembra dessa imagem que eu mostrei, do eixo de inclinação da Terra, onde você tem uma diferença, uma inclinação que dá uma certa diferença em relação à quantidade de sol que a Terra recebe. Se a gente observar aqui nessa imagem, a gente vai ver que em uma determinada época do ano, a parte sul do planeta está recebendo mais luz e calor do que a parte norte. Então, nesse momento, nós estamos falando aqui do dia 21/12, quando nós temos o verão no sul e o inverno no norte.
Quando o movimento de translação ocorre e a Terra encontra-se com o seu eixo inclinado para o outro lado em relação ao Sol, ali então no dia 20/6, nós vemos que a porção norte do planeta recebe mais insolação, ou seja, mais luz e mais calor. E a porção sul recebe menos insolação, menos luz e menos calor. Então, nesse caso, nós teremos o verão no norte e o inverno no sul. Há um fenômeno muito interessante que ocorre nesse período na região norte. O Polo Norte ele acaba recebendo, então, um fenômeno que é denominado Sol da Meia-Noite. O que acontece é o seguinte, como o eixo de inclinação da Terra está totalmente voltado ao Sol, não há nenhum momento em que esse eixo, né, esse ponto central do norte do planeta, ele não receba luz. Então o Sol ele caminha pelo horizonte, né, sem se pôr. Bom, mas se há um momento em que o sul e o norte recebem então insolação em quantidades diferentes, há também, por outro lado, momentos em que o sul e o norte recebem basicamente a mesma quantidade de insolação. Esses períodos ocorrem então durante a primavera e o outono. Então vejam aqui, ó. Nesse momento em que nós temos essa radiação sendo lançada basicamente da mesma forma, né, porque o eixo de inclinação ele está lateralizado em relação ao Sol. Então veja aqui no dia 20/3, né, nós temos no hemisfério sul o outono e nós temos no hemisfério norte a primavera. Assim como, dado o movimento de translação, quando o planeta Terra chega nessa posição, né, no dia 22/7, nós temos o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte. Compreender, pessoal, a dinâmica da rotação e da translação nos ajuda também a compreender os aspectos de distribuição dos climas, tendo em vista que os climas das zonas temperadas, por exemplo, têm direta e total ligação com a distribuição das estações do ano. Compreender também o sistema de rotação e o sistema de translação nos faz também saber qual o porquê do ano bissexto, qual o porquê do dia 29 de fevereiro só aparecer de 4 em 4 anos. Queridos, espero que essa aula tenha sido proveitosa, espero vocês na próxima aula e até mais.